sabe, hoje eu vou falar de um tema um pouco polêmico. E não deveria ser polêmico, na verdade, mas porque é um tema muito sensível, que é sobre o cabelo black. O cabelo black e como Deus nos ama, da forma que nós somos. Né? E esse vídeo, ele não é um questionamento, não é uma provocação e não é uma retaliação. Ele é algo que eu sinto que Deus quer que eu fale sobre isso, né? Sobre as meninas negras na igreja e seu cabelo black. Porque eu sou uma jovem cristã e eu nasci em um berço cristão. E como, né, muitas vezes a gente percebe que a beleza negra, a beleza da menina negra, né, os seus traços negros, algumas pessoas elas se sentem confortáveis para questionar ou, como eu posso falar isso sem parecer ofensivo, diminuir, né? Como se o diferente, por ser diferente daquilo que as pessoas classificam como bonito, que é o teu cabelo liso, o teu cabelo aceitável, como se você não fosse branca, não tivesse traços brancos, né, que é o teu cabelo liso, fosse um pecado. E você assumir os seus cabelos da forma que Deus fez ele, porque você concorda comigo que nós, pessoas, fomos criadas por Deus, né? Eu fui criada por Deus desse jeito, foi Deus que fez meu cabelo assim, foi Deus que fez meu nariz desse jeito, foi Deus que fez meus lábios desse jeito. Eu sou tão filha de Deus como qualquer outra moça branca da igreja ou de qualquer outro lugar. Eu sou criatura de Deus. E eu me amo, porque foi Deus que me fez assim. Mas durante a minha jornada, dentro da igreja, eu já ouvi muitos comentários, né? E nessa semana, o Espírito Santo, na verdade, algumas semanas atrás, e nessa também, ele me colocou em algumas situações frente a outras meninas negras, tanto da igreja como fora da igreja, que estavam questionando a sua beleza, o seu cabelo, os seus traços, sabe? E então eu entendi que as coisas que eu passei, elas foram para a honra e glória do Senhor. E esse vídeo é sobre a honra e glória do Senhor. Não é sobre a minha honra, não é sobre a minha glória. E não é sobre a honra e glória das meninas negras que estão assumindo o seu cabelo black, dentro da igreja ou fora. Porque a palavra de Deus fala que Ele opera em nós de acordo com a sua vontade e para a sua honra e para a sua glória. Então eu entendo que as situações que eu passei hoje não, né? Antes, elas fortaleceram o meu caráter para que hoje eu possa falar com essas meninas. E é sobre isso que vamos falar hoje, tá? Sobre cabelo black, a igreja, sobre a honra e a glória do Senhor na nossa vida e sobre a aceitação. E eu queria falar com vocês que eu terminei o livro de Hebreus, um livro maravilhoso, e comecei o livro de Efésios. E ontem, no livro de Efésios, quando eu comecei o capítulo 1, tem um versículo que me chamou muita atenção, que não vai fugir desse tema, porque ele vai ser o versículo base, que está no capítulo 1, versículo 4, 5 e 6. Está passando um avião. Que fala o seguinte, o versículo 4 do capítulo 1. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Vamos lá, falando o contexto aqui, né? Aqui o Paulo está falando aos Efésios que o Senhor Deus, ele nos escolheu
Antes mesmo de ele criar as árvores, dele criar as águas, dele fundar o mundo, ele nos escolheu para a salvação. E existia, se você for ler o capítulo 1 de Efésios, existia o povo escolhido, aquele povo hebreu, né? Só que quando Jesus desceu à terra, ele veio para os gentios também. Ele veio para aqueles que não eram seus. E isso já estava planejado desde a fundação do mundo, antes mesmo da fundação do mundo. Então, antes mesmo de tudo existir, antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de você nascer, Deus, ele já sabia como nós seríamos. Ele já tinha nos escolhido. E somos filhos de adoção de Deus. Eu e você. Eu que falo e você que assiste o vídeo. Da forma que Deus te fez, os seus traços, enfim. Deus já tinha definido antes mesmo da fundação do mundo. Por isso que a gente, como filhos de Deus, devemos segurar essa certeza que somos filhos de Deus e que Deus, ele não erra quando ele faz algo. Ou você acha que Deus erraria? Que Deus erra? Ou que ele errou quando criou você? E eu te faço essa pergunta porque eu já fiz essa pergunta a Deus, certo? Eu achei que Deus, uma época eu achei que Deus tinha errado ao me criar. Porque eu me via muito limitada, eu me sentia muito limitada, eu me sentia muito diferente. E voltando para o tema do cabelo, né, que foi o que o Espírito Santo me tocou, por que acontece isso, né, com nós meninas? A gente não costuma ouvir que é bonita. Eu tenho um breve testemunho aqui, rapidinho, que uma dessas meninas que eu estava atendendo, que é da igreja, não da minha, mas de outra, eu fui elogiar o cabelo dela. Digo, olha que cabelo lindo, como você é linda. E ela falou, nossa, Laila, ninguém nunca falou isso pra mim. Nunca, você é a primeira pessoa que fala isso pra mim. E aquilo me doeu. Me doeu porque eu também nunca ouvi assim, dentro da minha família ou dentro do ambiente espiritual da igreja. Agora mais, porque existe uma aceitação, né? De algumas pessoas, outras não. De um elogio de um cabelo, né? Você já parou para pensar que, de repente, na sua igreja tem uma menina negra que as pessoas não elogiam o cabelo dela? E eu não tô falando aqui que você pessoa branca que tá assistindo esse vídeo, você tem que estender um tapete vermelho para nós. Não é isso. Ninguém precisa elogiar a outra pessoa o tempo todo, ninguém precisa ficar aumentando a autoestima de ninguém. Isso não é o dever de ninguém. Mas a gente faz tanto da forma oposta porque a gente não se esforça um pouco para fazer do lado certo, né? Eu digo que isso é muito real. Eu vou compartilhar com vocês alguns comentários que eu já ouvi. E aqui eu respondi as pessoas com sarcasmo, ou eu fui direta na minha resposta, enfim. Eu já ouvi perguntas do tipo, dentro da igreja, não elogiar não, mas o outro oposto, a gente tá muito bem trabalhado nisso, né? É tipo, por que quando você vai cozinhar, Laila, você amarra o cabelo? E eu digo, por quê? Né? Eu perguntei porque eu tava de boa na conversa, eu não tava falando sobre o cabelo. E a pessoa falou, não, porque você não tem medo de pegar fogo? E eu fiquei assim, sem reação. Tipo, a pessoa insinuou que meu cabelo, se eu estiver na cozinha com ele solto, cozinhando, meu cabelo vai pegar fogo. Isso dentro da igreja. Quer dizer, elogiar não, mas fazer comentários que deixam a pessoa para baixo. Somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus, porque nós estamos tão acostumados, e eu digo até como mulher negra, a questionar o outro na sua beleza, na sua estrutura, em vez de elogiar, né? Em vez de apoiar, né? E quando eu falei com essa jovem, que ela é uma jovem, que elogiou o cabelo dela, ela ficou surpresa, porque ela nunca tinha ouvido isso dentro de um ambiente de igreja. Ela até falou assim, olha, aqui você foi a primeira que falou isso, mas eu acho que é porque você tem muita coragem de assumir o seu cabelo. Quer dizer, coragem para assumir o meu cabelo, mas ele é meu cabelo, eu preciso de coragem para assumi-lo. Então,
Isso são coisas que a gente vê, né, como mulher negra em outras mulheres negras dentro da igreja e fora também. Essa falta de aceitação daquilo que Deus fez conosco, né? E muitas vezes, e isso é uma crítica que eu tenho profunda dentro de mim, é a igreja, o templo físico. Quando eu falo a igreja, nós, porque a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja, mas nós vamos a um espaço físico, certo? Que também é o lugar que é a casa de adoração, a casa de oração ao Senhor. E lá existem pessoas, diversos tipos de pessoas. E existem pessoas na igreja que, infelizmente, na igreja física, são racistas e não se dão conta disso. Elas fazem comentários que elas poderiam guardar para ela e que não testificam o amor de Deus dentro dela. Porque quem ama, quem tem o Espírito Santo, eu estava lendo isso também em Efésios, né? O Espírito Santo é o penhor da nossa herança com Deus, né? Da nossa herança para Jesus. Então, quem tem o Espírito Santo é uma pessoa que consegue amar o próximo. É uma pessoa que consegue sentar perto de alguém que é diferente, que tem a cor de pele diferente, que tem um cabelo diferente, e entende que aquela pessoa também é criação de Deus, que aquela pessoa também é criação do Espírito Santo e que Deus também tem um plano na vida daquela pessoa. E para finalizar esse vídeo, sobre o plano de Deus, sobre o nosso cabelo, sobre como Deus nos ama, eu tenho alguns versículos aqui que eu sempre gosto de trazer a palavra, né? Depois desse breve testemunho das coisas que eu já ouvi, que eu já passei também, vivenciei dentro da igreja. E eu não estou aqui criticando a igreja o tempo físico, né? Eu estou criticando as pessoas que se dizem cristãs, mas que não conseguem guardar a sua língua, né? Esse órgão tão pequeno, né? Mas que mata e que fere muitas vezes, porque as pessoas não sabem se posicionar. Eu aprendi a me posicionar, né? Quando alguém vem, tipo, com algum comentáriozinho, olha, que tal você fazer um enroladinho do seu cabelo? Que tal você puxar mais para baixo? A pessoa pode vir com a melhor das intenções. Eu falo, olha, eu gosto do meu cabelo assim. Foi Deus que me fez assim e acabou. Aí a pessoa pode ficar um pouco constrangida, mas eu aprendi a devolver o constrangimento. Porque Deus me ensinou a me amar do jeito que eu sou. E aí quando vem alguém falando que eu não devo me amar do jeito que eu sou, foi Deus. Deus falou que eu sou bonita. Deus gosta do meu cabelo. Deus me ama. Eu tô cumprindo a palavra dele, tô orando, tô buscando. Eu tenho a minha autoconfiança, então eu não fico brava com a pessoa, eu respondo de boa e às vezes ela se assusta, porque é até um comentário que às vezes eu quero conversar com vocês, meninas negras, né? Que quando a gente responde às pessoas, as perguntas que elas fazem, né? Elas chamam nós de ignorantes, mas foi ela que fez a pergunta e você só respondeu. E aí, às vezes a gente passa por ignorante por responder a pergunta que a pessoa fez. Já aconteceu isso com você? Comigo acontece quase sempre. A pessoa faz a pergunta, eu respondo, nossa, eu não sabia que você era ignorante. Digo, mas você que perguntou. Deus, eu creio, a palavra dele fala, nesses dias está falando muito comigo, que Deus, ele faz tudo para a honra e a glória dele. Tudo, tudo, tudo. Tudo. E eu entendi isso, né? Que as coisas que eu vi, que eu passei, e com as pessoas que eu tô tendo contato hoje de falar sobre racismo, inclusive racismo dentro da igreja, foi para a honra e glória do Senhor. Né? Porque eu falo disso não chorando, não militando, eu falo isso com amor. De repente você já fez um comentário assim e pode falar, Deus me ajuda a ser uma pessoa que tem o Espírito Santo, que não julga o outro. Talvez eu tenha o racismo um pecado dentro de mim. Não se fala muito, mas o racismo é um pecado. É você olhar para a criatura de Deus e falar, olha, eu não aceito você como criatura de Deus. E o racismo está em todos os lugares, inclusive dentro dos templos. E aqui, o Projeto Balai, ele vem para essa desconstrução. A gente fala isso de forma leve porque a gente não tem mágoa no coração. Mas quantas meninas negras hoje
estão fora da igreja por causa de racismo que aconteceu dentro da igreja. Poderia ser eu, mas eu tô muito bem com Deus, sabe? E quantas meninas negras não vão na igreja, e eu já ouvi quando fui falar de Deus para elas, que elas não se sentem confortáveis por causa dos olhares, por causa dos comentários sobre o seu corpo, por causa do seu cabelo. E eu tive que usar a palavra, olha, Deus, Ele te ama, Deus tem um plano de salvação na tua vida. Não olhe para as pessoas, olhe para Jesus, que é algo que Deus está me ensinando também nesses dias de lutas, é que eu não devo olhar para as pessoas, né? Porque se eu olhar para as pessoas, eu vou cair. E os dias são maus, né? Os dias são maus. Eu falo para Jesus, para outras mulheres negras o tempo todo, olha, Jesus está voltando. É nele que você tem que se apegar. Não é em mim, não é em pastor, não é em templo físico, é nele. É nele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. E esse é um ponto interessante, porque o tema que o pastor falou na quarta-feira na igreja é sobre o nosso mundo, né? Quando a Bíblia fala, ide pregar o evangelho a todo mundo, é o mundo que você conhece. E o mundo que eu vivencio é o mundo das mulheres negras, né? O mundo do movimento negro. Então, falar de Deus para vocês, falar de Deus para esse grupo específico, quando elas enfrentam, e eu também enfrento essa barreira dentro do próprio templo, para mim é uma missão pesada, não é fácil, mas a palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos guia, e é nisso que eu quero que você se apegue. Aqui em Jeremias 31, fala o seguinte: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Então aqui fica no primeiro versículo, né? O Senhor, Ele te olhou com olhos de amor. O Senhor te olha com olhos de amor. O Senhor, Ele te aceita. E é claro que eu não estou falando aqui de você ir de qualquer jeito pro templo, que você não vai se arrumar, que você não vai... Isso tudo é para a honra e glória do Senhor, né? Tudo é para a honra e glória do Senhor. Entenda que o que você passou, ou algum racismo que você enfrentou dentro do templo, que te afastou da igreja por causa de algum comentário, é para honra e glória. Volta para Deus. Não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque se você for olhar para as pessoas, você não vai conseguir chegar. E tem até um versículo depois que eu quero que você leia, que está em Hebreus 12, versículo 2, eu vou ler rapidinho. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, Jesus, Ele suportou a afronta. Ele não tinha pecado e morreu na cruz pelos meus e pelos teus pecados. Sabe, mana? Então, se Jesus conseguiu suportar essa afronta, e na palavra dele fala que você tem que olhar para Ele. Olha para Jesus. Não olhe para as pessoas. Olhe para Jesus e não olhe para as pessoas. E se você tem alguma questão íntima de você, de não aceitar os seus traços, lembre-se que antes da fundação do mundo, Deus olhou para você, te amou e te escolheu e te chamou para ficar perto dele. Não é longe do Senhor que você vai resolver esse problema. Não é longe do Senhor. E se o impeditivo é o pecado do racismo, tem aqui no vídeo vários vídeos sobre santificação, sobre como Deus te vê, como você é especial para Deus. E esse vídeo é mais um, né? Acompanhe o canal, compartilhe com outras manas, podem ser da igreja ou não, mas não deixe de olhar para Jesus, porque Ele que é o nosso Salvador, é Ele que nos ama. E vamos falar mais sobre isso, né? Sobre racismo, sobre o pecado do racismo, sobre criação de Deus. Mas hoje eu quis falar, eu fui tocada para falar de cabelo, e eu digo, cabelo, Espírito Santo, o que tem a ver cabelo? Mas aí Ele me deu à memória várias coisas que eu escutei na semana. E tá aqui o vídeo para você.
Compartilhe, comente, puxe. Não deixe de orar. Um beijo no seu coração.